As eleições municipais só ocorrem em outubro do próximo ano, mas a disputa já ganhou os bastidores políticos. Nossa República conversa esta semana com um dos possíveis candidatos a prefeito da capital, o deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil, que já trava uma queda de braço com seu colega de partido, o deputado estadual e presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Fábio Garcia, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos assistem aí na República. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso mesmo, é na República, né? Mato Grosso é tão grande, tão gigante, que a gente pode dizer que é uma república, é tão diverso, né? Tão cheio de riqueza, é verdade. Por isso que o programa se chama Nossa República. Deputado, eu queria começar a nossa conversa falando sobre política, indo direto no assunto, na questão das eleições do ano que vem. Seu nome vem sendo colocado recorrentemente como um provável candidato ou um possível candidato do União Brasil. Trava aí uma disputa interna com o presidente da Assembleia, deputado Botelho, Eduardo Botelho. E como é que o senhor vê esse cenário? Qual é a sua expectativa em relação ao pleito do ano que vem? Como é que o senhor está se preparando para isso? Bom, Mauro, primeiro eu acredito que Cuiabá precisa de uma mudança na sua administração, né? Infelizmente, a administração do prefeito Emanuel Pinheiro, ela é uma administração caótica para a cidade, né? Eivada de diversos escândalos de corrupção, mais de 13 operações policiais por suspeita de corrupção, mais de 9 secretários presos ou afastados por gravíssimas suspeitas de desvio de dinheiro público e uma incompetência, uma ingerência generalizada que afeta todas as áreas. Afeta a saúde pública, notadamente, mas afeta a parte de educação, infraestrutura. Você vê a cidade tomada por buracos, limpeza urbana. Outro dia os caminhões caçambas da prefeitura parando porque por 6 meses a prefeitura não pagava a empresa terceirizada, diversos fornecedores atrasados, enfim, né? Cuiabá vive uma situação muito, muito difícil. Portanto, mais importante até que o nome é a gente conseguir, na verdade, um projeto que simbolize a mudança da forma de gerenciar a cidade. Cuiabá precisa ser gerenciada com responsabilidade, com uma boa administração, com zelo, com carinho, com honestidade, e para que a gente possa voltar a cuidar bem, não somente da cidade, mas em especial dos cuiabanos. Portanto, essa é a vontade do nosso partido, do União Brasil, de apresentar um novo projeto para o município de Cuiabá, né? Mas tudo no seu tempo. E eu acredito que a gente precisa, na verdade, discutir o processo eleitoral em si de Cuiabá mais próximo das eleições, no próximo ano. A gente não pode viver num país, Mauro, que a gente sai de uma eleição e entre outra. A gente acabou a eleição presidencial, de governador, de senador, de deputados, em novembro do ano passado, né? Não passaram nem 5 meses desde a finalização do último pleito, e a gente não pode já entrar em outra eleição. Portanto, aqueles que estão investidos de mandatos ou de cargo público, sejam secretários ou sejam deputados, eles precisam agora trabalhar, né? Dar resultado. Portanto, eu acho que agora é o momento de trabalho. No momento adequado, o União Brasil sentará, o União Brasil decidirá e apresentará ao seu grupo político o nome do partido para as eleições municipais. E dentro de uma conversa ampla com todo o grupo político, nós vamos escolher dentro do nosso grupo político todo, que é majoritariamente o grupo que apoia o governo do governador Mauro Mendes, um nome para representar este novo projeto, essa mudança tão necessária para o nosso município de Cuiabá. Esse assunto, claro que nós estamos longe ainda do período eleitoral, é claro que há muito
o que acontecer daqui até lá, mas é uma discussão que ela já surgiu, já até um pouco aquecida, né? Se estabelecendo algumas situações que merecem apontamento. Por exemplo, o senhor tem sido alvo de parte da União do Brasil, né? Um setor mais ligado a Júlio Campos, a Jaime Campos, ao pessoal mais antigo, né? Que eu falo mais antigo porque a União do Brasil é resultado aí de um partido que foi Arena, que foi PSD, PDS, que foi PFL, né? E que hoje é União Brasil. Sempre numa linha de direita, de centro-direita, com um certo equilíbrio nesse sentido. Nunca foi uma direita extremista ou radical, como a gente viu recentemente no país, mas sempre nesse espectro ideológico. E há uma discussão interna, desde há muito tempo, uma certa resistência. Quando eu falo entre um grupo e outro, embora estão todos do mesmo partido, a gente percebe que há uma certa visão diferente, né, das pessoas mais ligadas ao governador Mauro Mendes, como é o seu caso, em relação às pessoas mais ligadas ao senador Jaime Campos, ao deputado estadual Júlio Campos. O que acontece isso? É possível superar essas divergências? Como é que é isso no dia a dia seu aí da condução do partido, como presidente do União Brasil? Não, na verdade, eu tenho que confessar a você que o início foi muito mais difícil. Hoje a gente já superou muitas das discussões que a gente tinha e possíveis divergências que a gente tinha. Hoje a gente tem um partido que a gente dialoga muito bem entre todos nós. Eu, particularmente, nunca tive nenhuma dificuldade de diálogo com o senador Jaime, com o nosso ex-governador e hoje deputado Júlio Campos. Inclusive, tenho uma excelente relação com o Jaime, sou suplente do Jaime, ele me permitiu assumir o Senado por 4 meses. Portanto, agora, é um partido, e num partido pessoas podem divergir de alguns posicionamentos e querer debater isso dentro do partido. Isso é absolutamente normal, né? Então, eu acho que o que acontece no União Brasil é um partido com grandes lideranças, sem dúvida nenhuma, o maior partido do estado de Mato Grosso. É o partido que tem o governador, tem o senador da República, tem 2 deputados federais, 4 deputados estaduais, mais de 30 prefeitos, quase 40 prefeitos, quase 300 vereadores. Portanto, é um partido que, obviamente, nem todo mundo, nem todo esse conjunto de lideranças e forças políticas terá o mesmo posicionamento o tempo todo. E é salutar que o partido possa debater, discutir posicionamentos divergentes. No fim, a gente quase sempre chega a um entendimento comum. Até porque a gente tem no União Brasil pessoas com muita maturidade, com muita experiência, com muita serenidade, e a gente sempre consegue encontrar um bom caminho. Foi isso, na verdade, que nos levou ao partido que tinha apenas um deputado estadual, né, e 7 prefeitos há aproximadamente 4 anos atrás, para o maior partido do estado do Mato Grosso hoje, com governador, senador, esse conjunto de lideranças que eu já falei. Portanto, é exatamente essa maturidade que a gente tem dentro do partido de poder discutir e trabalhar para que esse partido possa seguir crescendo e fortalecendo. Portanto, hoje no União Brasil, a gente tem uma ótima convivência entre todos nós. Deputado, o senhor falou aí com relação, a gente, claro, que considerando o tempo que temos para a eleição, falar pontualmente desta ou daquela cidade, dessa ou daquela candidatura, talvez seja um pouco prematuro, mas o projeto político do União Brasil para a eleição do ano que vem, 2024, já carece de ter uma preparação, uma estruturação, uma discussão política, de planos, né, até para ampliar ou para manter, no mínimo, para manter o desempenho das últimas eleições municipais, que foram muito influenciadas aí pela gestão do governador Mauro Mendes, que saiu muito bem, foi reeleito, segue fazendo um governo que a gente precisa reconhecer, que é um governo que tem gestão, que tem investimento público
como há muitíssimo tempo não se via, num volume muito grande, e com uma relação com as prefeituras muito forte, justamente pela eficiência que consegue ter na gestão do Estado. Como é que o senhor pensa tocar esse partido, que é uma responsabilidade grande, justamente pelo tamanho que ele tem? Quanto maior o tamanho, maior a responsabilidade, né? Porque se reduzir, se cair, é porque tem algum problema. Como é que o senhor vê isso? Como é que está se preparando nesse sentido? Mauro, da forma que eu sempre toquei tudo na minha vida, desde das empresas que eu já fui presidente, como dos partidos que eu também tive a oportunidade de presidir, né? Eu acredito muito que duas cabeças pensam melhor que uma e muitas cabeças pensam sempre muito melhor que uma, e que a gente precisa, numa gestão, compartilhar, na verdade, pensamentos e decisões. E é assim que a gente vem fazendo no União Brasil. Aqui no União Brasil, ninguém nunca foi surpreendido por uma atitude nossa de uma hora para outra sem debater internamente com a executiva do partido. Portanto, eu sempre digo, no União Brasil não há ninguém que mande sozinho no União Brasil. As decisões são tomadas por uma executiva que debate muitos assuntos e depois toma as melhores decisões para o partido. E dessa forma, quando a gente permite que haja esse debate, a gente permite que os interesses coletivos, os interesses partidários sejam maiores que os interesses individuais, fazendo com que a gente possa continuar crescendo. E é assim que a gente está fazendo já. A gente tem construído já o partido no interior do estado do Mato Grosso, mas a gente vai fazer da seguinte forma, compartilhando as decisões. Nenhum deputado tomando decisão sozinha sobre município nenhum, né? Nem eu, enquanto presidente, tenho essa prerrogativa. Portanto, o que a gente faz? A gente olha município por município, constrói um projeto político para esse município e passa esse projeto por uma avaliação da nossa executiva, onde estão presentes o governador Mauro Mendes, senador da República, Jaime Campos, os 2 federais, os 4 estaduais, enfim. Existe ali naquela mesa um conjunto de pessoas com grande vivência e experiência política. Isso nos permite diminuir os nossos erros, aumentar a nossa probabilidade de acerto nas nossas decisões partidárias. E é assim que a gente vai continuar conduzindo respeitando as outras pessoas, respeitando as instâncias partidárias, com muito diálogo e buscando sempre ter o interesse do partido, o interesse coletivo maior que o interesse individual de cada membro do partido. Deputado, para a gente, antes da gente mudar de tema, que eu ainda quero conversar um pouco sobre alguns assuntos que são relevantes para Mato Grosso, principalmente a reforma tributária, que é algo que já começa a trazer muita preocupação. Eu queria ainda insistir um pouquinho nessa questão política, eleitoral e ideológica. O senhor acha que o União Brasil, com essa coisa do Bolsonaro, do PL, ter uma posição diferente, o senhor acha que pode haver uma disputa com o PL agora, vocês que foram aliados aí na campanha do governador Mauro Mendes, nas eleições municipais, como é que isso deve se dar? Eu falo isso por conta do bolsonarismo, que está dentro do PL, está em outros partidos, claro, mas principalmente no PL, e com uma expectativa do ex-presidente ter uma atuação política daqui para frente um pouco mais efetiva. É possível que haja, entendendo que Mato Grosso foi majoritariamente bolsonarista, como é que o senhor vê esta questão para as eleições municipais? É um mosaico diferente ou a coisa deve caminhar mais ou menos como na mesma toada da última eleição estadual? Não, eu acho que as eleições são diferentes, óbvio, né? Nas eleições passadas a gente tinha uma disputa entre Bolsonaro e Lula e portanto, essa polarização nacional ela acabou descendo para os estados, né? E influenciando muito as eleições estaduais, seja para governo, seja para a Câmara dos Deputados, seja para a Assembleia Legislativa, né? Daqui a um ano o cenário pode ser diferente e eu entendo que cada partido tem a legitimidade de querer, na verdade, propor à sociedade os seus projetos.
Agora, isso não cessa o nosso diálogo e a nossa disposição de sentar e sempre encontrar o melhor caminho, o melhor projeto para cada município, em especial com os partidos aliados nossos. Nós consideramos, na verdade, o PL do senador Wellington Fagundes um partido aliado, já que estivemos juntos nas eleições estaduais agora, né? Conjuntamente com ele foi o nosso candidato a senador, tem como seu primeiro suplente Mauro Carvalho, que é do União Brasil e uma pessoa de extrema confiança do governador Mauro Mendes. Portanto, a gente entende que cada partido queira colocar os seus projetos na mesa, e assim a União Brasil também o fará, e a gente tem que ter a maturidade e a disposição do diálogo e de tentar buscar encontrar o melhor caminho possível entre todos os partidos aliados. A gente conseguindo, a gente sai fortalecido. Não conseguindo, é legítimo também que cada partido queira apresentar à sociedade o seu projeto para que seja validado nas urnas. Portanto, é com muita tranquilidade, muita maturidade que a gente vai fazer essa discussão em cada município do estado do Mato Grosso. Nós vamos tratar um pouquinho, deputado, da sua atuação lá na Câmara dos Deputados, como é que tem sido o seu posicionamento em relação ao governo Lula, o senhor que já se declarou oposição ao governo, como é que o senhor está se conduzindo nessa atuação, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre reforma tributária, que tem uma preocupação enorme aqui de Mato Grosso, do governo do estado, sobre esse assunto, que vai exigir muito aí da nossa bancada. Como é que está a sua atuação? O que o senhor tem pautado mais o seu trabalho lá na Câmara Federal? Mauro, na verdade, eu tenho uma posição aqui de absoluta independência com relação ao governo federal. Portanto, eu tenho total liberdade, inclusive partidária, de poder me posicionar firmemente e corajosamente contra qualquer retrocesso que o novo governo queira impor ao Brasil, que eu entenda que seja prejudicial ao nosso país ou ao nosso estado do Mato Grosso. Portanto, vou citar aqui alguns exemplos. Já me posicionei contra, por exemplo, quando o governo federal começou a querer enviar recursos do BNDES para financiar projetos de infraestrutura fora do nosso país, por exemplo, na Argentina, quando iniciou um debate de moeda única. Também me posicionei contra esse incentivo que existe, pelo menos em termos de discurso, ao MST, ao Movimento do Sem Terra, incentivando de alguma forma invasões de terras privadas. Eu sou absolutamente favorável à defesa da propriedade privada no Brasil. Também tenho debatido bastante a questão do avanço em relação à demarcação de novas terras indígenas no nosso país, que afeta muito o nosso estado de Mato Grosso. Eu acredito, na verdade, nesse tema, Mauro, que o que precisa discutir não o aumento da área dedicada à comunidade indígena, mas sim, na verdade, a forma com que a gente vai tratar os indígenas do nosso país, porque de nada adianta a gente ter quase 16% do nosso, 11% do nosso território dedicado a reservas indígenas, que em comparação ao território dedicado à agricultura é mais que o dobro, mas a gente não consegue produzir riqueza e gerar qualidade de vida nem para os proprietários dessas áreas, que são, na verdade, os próprios indígenas. Então, o que a gente precisa discutir é qual é a forma que esse país vai tratar os indígenas para que eles não sofram o que eles estavam sofrendo, né? De necessidade extrema, de pobreza, de deficiência nutricional, né? Fome. Portanto, o problema é o modelo, não é a quantidade de área. É isso que a gente precisa discutir nesse país. Portanto, nós estamos aqui prontos para poder discutir importantes ao país e impedir que avanços que a gente conquistou nos últimos anos, eles sejam perdidos. Mas, Mauro, eu não vou ser o deputado do quanto pior, melhor. Aquele que torce contra o nosso país e torce contra o nosso estado. Portanto, projetos importantes para o nosso país
terão meu apoio, como, por exemplo, projeto de habitação, a retomada do Minha Casa Minha Vida, um projeto de saneamento básico importante para o nosso país, os movimentos de reindustrialização tão necessários para o nosso país, terão meu apoio. Eu sou um deputado do Mato Grosso, né, eleito para defender o estado do Mato Grosso e para defender o nosso país. Então, tudo que for bom para o nosso estado, para a nossa população de Mato Grosso e para o nosso país, pode contar com o meu apoio, independente que venha de um governo do PT ou de um governo de direita. O que importa para mim é se aquele projeto ele vai trazer benefício para a sociedade, para as pessoas ou não. Então, é assim que será nosso foco, né? E eu sempre tive um mandato direcionado para construir um país que incentive, na verdade, o empreendedorismo, seja um país menos burocrático, que seja um país que funcione com mais eficiência, que seja um país com uma menor carga tributária, que seja um governo que, com mais eficiência, entregue mais para a sociedade, faça mais com menos, que faça investimentos, em especial nas áreas prioritárias, como, por exemplo, infraestrutura, que a gente é tão deficiente, mais saúde pública, educação pública, segurança pública, portanto, um governo menos intervencionista e que faça bem aquilo que é essencial do poder público fazer. Portanto, essa sempre foi minha linha de atuação e eu vou continuar trilhando essa linha de atuação. Deputado, vamos falar um pouquinho de reforma tributária? Nesse momento, esse assunto ganha força lá no Congresso Nacional. Tem, salvo engano, 3 projetos, 2 na Câmara, 1 no Senado, ou 2 no Senado, 1 na Câmara, tramitando acerca desse assunto. E o grande temor dos estados, e por consequência dos municípios, é que ocorra perda de arrecadação, né? Que é o que faz com que os estados consigam manter seus serviços, enfim, cuidar da população, da infraestrutura, etc. Como é que o senhor está vendo os projetos que estão lá e que atenção a nossa bancada está dando para esse assunto? Mauro, eu estou muito, na verdade, atento à reforma tributária, porque apesar de entender que a gente precisa de uma simplificação tributária no nosso país, a gente de fato tem um sistema tributário muito complexo, o que é um custo gigantesco para as empresas. E como ele é muito complexo, ele permite, na verdade, evasões fiscais, fraudes fiscais muito grandes. Ele não é um bom sistema, mas quando a gente faz essa reforma de simplificação e a gente junta 5 impostos em um único imposto, que é o que a reforma pretende fazer, juntar PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS num único imposto, que chama o Imposto de Valor Agregado, a gente precisa olhar o impacto desse novo tributo em cada setor e também em cada estado. Notadamente, o que a gente faz, na verdade, é mudar a forma de tributar. A gente tira a tributação e leva essa tributação para o consumo, o que, num primeiro momento, nos leva a entender uma grande vantagem para os estados que têm um grande mercado consumidor, porque você acaba tributando o consumo, quando a pessoa compra o bem lá final. E estados como Mato Grosso, que são grandes produtores, né, de matéria-prima, de produto primário, e, portanto, exportadores para o próprio Brasil dessa sua produção, eles, na verdade, a gente precisa olhar com mais cuidado. Portanto, a gente tem uma preocupação não somente com relação à possibilidade de perda de arrecadação do Mato Grosso, mas também com a impossibilidade dos estados de terem mecanismos de atração de indústrias, fazendo com que, na verdade, a ausência desses mecanismos possa trazer, Mauro, bolsões de riquezas no nosso país, né? Bolsões de grande desenvolvimento industriais, muito próximos dos portos e dos grandes mercados consumidores, e bolsões de pobrezas no nosso país, ou de ausência de desenvolvimento industrial daqueles estados que são mais longe dos portos
e também que tem um poder de consumo, uma população menor. Isso também nos traz preocupação além da perda de arrecadação. Portanto, essa reforma tributária, ela precisa se atentar a essas questões. Sobre a questão do imposto ser pago lá no destino, quer dizer, nas cidades que vão comprar, do consumidor, isso realmente traz um problema enorme para estados menos desenvolvidos. Você vai pegar, por exemplo, vou pegar o exemplo da Amazônia, a Zona Franca de Manaus, ela não consome praticamente nada. Ela produz e manda para os grandes centros. Mato Grosso tem a mesma coisa, tem uma população pequena, embora a gente importe muita coisa, mas não é um estado que possa se beneficiar do imposto de destino, né? Pelo contrário, é um estado produtor. Essa talvez seja a mais grave distorção dos projetos que estão em andamento. O senhor acha que bancadas como as de Mato Grosso, são bancadas menores, do Amazonas e de outras regiões do país, das regiões mais pobres do país, vão ter força para se impor? Porque, claro, uma situação dessa interessa muito a São Paulo, ao Rio Grande do Sul, ao próprio Rio de Janeiro, aos estados com maiores bancadas e mais desenvolvidos. Mas elas produzem um acirramento, né, das desigualdades regionais. Como é que o senhor está pensando em mobilizar e participar desse processo de uma forma muito ativa, de uma forma a preservar os interesses do nosso Estado? Mauro, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Integração Nacional. E nessa comissão nós vamos promover um debate muito importante, que é o impacto da reforma tributária no desenvolvimento de cada região desse país. E vamos debater isso regionalmente. Vamos chamar a região Centro-Oeste, os secretários de Fazenda da região Centro-Oeste, para que a gente possa debater o impacto dessa reforma tributária em cada região desse país. Vai ser Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste. E depois disso, nós vamos encaminhar um posicionamento da nossa comissão à Comissão Especial de Reforma Tributária, apontando, na verdade, os desafios, né, as incertezas que a gente tem sobre a capacidade de cada região se desenvolver frente à reforma tributária que está se propondo. Portanto, nós vamos tentar organizar isso para também deixar muito claro a todos os parlamentares dessas regiões e de outras regiões os efeitos da reforma tributária nas distintas regiões desse país, de forma a gente poder angariar apoio político para barrar eventuais prejuízos que esses estados possam ter, seja na arrecadação, perda de arrecadação, seja na perda de capacidade de desenvolvimento desses estados do Mato Grosso, em especial na perda da capacidade de fazer programas fiscais, de incentivos fiscais, que terminam por incentivar o deslocamento de indústrias dos grandes centros consumidores para esses estados. Eu ia lhe perguntar justamente sobre isso, quer dizer, a reforma tributária pressupõe o fim da guerra fiscal. E isso significa que estados como o Mato Grosso, que estão logisticamente mais distantes dos grandes centros consumidores, que têm uma dificuldade maior para a sua agroindustrialização, que usam os incentivos fiscais para atrair, justamente o que o senhor falou, para atrair indústrias, empresas para o Estado, vão perder essa capacidade, né? Porque aí a empresa que não vai ter mais o incentivo fiscal no Mato Grosso volta para São Paulo, vai ficar lá perto da onde produz, né? Tem a logística melhor, onde distribui melhor seus produtos. E isso eu estou falando do Mato Grosso, mas isso vale para o país inteiro, vale para Rondônia, para o Acre, enfim, para as regiões mais distantes e que não tem a industrialização que tem São Paulo, por exemplo. Essa preocupação me parece que é uma das, além da questão de se taxar o consumo, que é uma forma correta de se pensar, mas ao mesmo tempo promove a desigualdade regional. E essa outra questão dos incentivos, quer dizer, da perda do instrumento para atrair investimentos privados.
Como é que o senhor pensa que os deputados e os senadores vão reagir aí em Brasília em relação a isso? Então, a gente vai ter que primeiro colocar clareza, porque o que acontece é que o governo faz um discurso muito fácil, vamos dizer assim, sobre a reforma tributária. Ele diz: essa reforma tributária ela é neutra, né? Ela vem a simplificar e o país vai crescer com a reforma tributária, né? E, ok, o fato da reforma tributária ser neutra não quer dizer que ela não prejudica algum setor específico ou algum estado específico e em detrimento de outro que ela ajuda. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. O que a gente precisa saber é quem ganha, quem perde. Qual setor ganha, qual setor perde. Qual o tamanho desse, qual estado ganha, qual estado perde. Qual o tamanho desse impacto. E a gente já aceitar uma reforma tributária que leve, na verdade, a construirmos no nosso país um maior abismo social e de desenvolvimento, né? Porque os incentivos fiscais vieram notadamente para permitir que a gente pudesse desenvolver regiões mais afastadas do grande centro consumidor e logisticamente mais afastadas. Por isso que veio o incentivo da Sudam, que é da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, com incentivo fiscal, com linhas de crédito, como, por exemplo, o FDA, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o FCO, Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, assim como a Sudene, no Nordeste, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com linhas também específicas para financiamento de projetos no Nordeste, porque a gente queria exatamente atacar, possibilitar que essas regiões também pudessem ter o direito ao desenvolvimento, assim como a região Sudeste. E a gente não pode, de repente, ficar sem esses incentivos, porque a gente pode estar criando bolsões de pobreza ou de ausência de desenvolvimento nos estados. Então, nós vamos debater isso claramente na minha comissão, da que eu sou presidente, que é a comissão que trata dessa questão, e vamos levar esse debate para todo o Congresso Nacional. Você pode ter certeza que nós estamos imbuídos em ter o conhecimento profundo da reforma tributária, levar ao Congresso Nacional os seus desafios para que ninguém vote uma reforma desavisada e depois as consequências sejam muito ruins para distintas regiões desse país. E eu queria chamar a sua atenção para duas coisas que me parecem ser bastante relevantes nessa discussão da reforma tributária. Já se fala nos projetos de compensação para quem vai perder. E estados como Mato Grosso já estão escaldados com essa história de compensação, porque elas nunca vêm no tempo certo, nunca vêm no valor correto, sempre há uma certa indefinição com relação a isso. Então, compensação é uma coisa que há uma certa desconfiança e que pode, eventualmente, comprometer. E a outra coisa, já se sabe, se faz aqui em Mato Grosso, já faz uma previsão de que pelo menos 30% da arrecadação do Estado vai desaparecer com os projetos que estão em andamento. Então, são duas situações bem importantes de serem analisadas e que a responsabilidade da nossa bancada vai ser enorme, do senhor como presidente aí da Comissão de Desenvolvimento e Integração Regional. Sim, Mauro, essa é uma preocupação grande, né? Lembrando, na verdade, que não se fala, na verdade, em redução de carga tributária na reforma tributária, se fala de neutralidade, né? Isso quer dizer que, no fim, a carga tributária do país permanece a mesma, o que é um ponto também a ser considerado, porque o problema do nosso país, ele não está somente na burocracia da nossa carga tributária, mas no tamanho dela. Ninguém aguenta pagar mais tanto imposto nesse país, né? E para que a gente possa alcançar a redução tributária, o que a gente precisa trilhar nesse país, e não se fala nisso, é a eficiência da máquina pública, o enxugamento, na verdade, do tamanho da máquina pública, né? E quando eu falo enxugamento do tamanho da máquina pública, não é uma questão, na verdade, de discussão sobre concurso público, servidor público, não é isso, mas na verdade o que a gente precisa atacar são privilégios, né? O que a gente precisa atacar é eficiência. O governo não trata disso.
né? Então, a gente vai, de fato, tratar com muita seriedade esse debate sobre os impactos. Por quê? Voltando à pergunta que você fez, todo esse tema de compensação nunca deu certo no nosso país. A gente tinha uma compensação sobre a Lei Candir e ela nunca foi suficiente para compensar o Estado do Mato Grosso pelas perdas tributárias por não poder taxar exportação. Por quê? Porque não é somente uma questão financeira. Quando uma indústria se instala num estado, ela, além de arrecadar diretamente mais, ela faz uma arrecadação indireta, ela movimenta a economia indiretamente, ela gera emprego, ela contrata serviço, portanto tem uma cadeia longa que se movimenta ao redor dessa indústria, que acaba gerando milhares de empregos, benefícios para todo mundo. Portanto, não é uma questão somente financeira, ela é uma questão de possibilidade de desenvolvimento sustentado, de desenvolvimento com emprego de qualidade. E isso não se paga somente financeiramente. Portanto, o debate é mais profundo de simplesmente criar um fundo de desenvolvimento regional para compensar os estados. Porque a gente sabe que, além dele não funcionar, dele ficar defasado ao longo do tempo e de obrigar os governadores a ficarem com pires na mão para poder buscar aquela recompensa, ela não recompensa integralmente a ausência da possibilidade do desenvolvimento sustentado e com qualidade. Sem dúvida, a gente está diante de uma situação bastante complicada, né? E a gente tem uma situação que me parece, primeiro, só a título de observação, a União fica com 65% de tudo que é arrecadado de imposto no Brasil, que é um volume altíssimo, principalmente se a gente considerar que a maioria dos serviços públicos são prestados por estados e municípios, né? Então, é uma situação realmente bastante importante quando o senhor fala, olha, precisamos rever isso aí, o tamanho dessa máquina, o tamanho desse custo. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, é possível, nessa discussão, a gente rever alguma coisa do Pacto Federativo que acaba também trazendo prejuízo? O senhor falou aí, olha, essa reforma tributária não vai reduzir a carga. Mas e aí? A distribuição dos serviços, do ônus, daquilo que precisa ser prestado ao cidadão. Como é que fica? Como é que os estados vão dar conta disso? Não se fala, na verdade, neste momento, de rediscussão do Pacto Federativo dentro da reforma tributária, em especial no tocante aos municípios, né? Portanto, ele se fala de um fundo de desenvolvimento regional que venha a compensar eventuais perdas tributárias, né? Que a gente não tem clareza ainda como isso vai funcionar. Portanto, é um tema bastante complexo, reforma tributária, Mauro. Não é na simplicidade que o governo quer tratar o tema, né? De dizer, olha, é uma reforma neutra, uma reforma que simplifica, é uma reforma que, portanto, vai trazer crescimento ao país. Ele não é tão simples assim de ser tratado. Portanto, esse debate da reforma tributária, apesar de reconhecer de ser importante, ele precisa ser tratado com a devida profundidade. E nós, aqui, enquanto representantes do Estado do Mato Grosso, e também com a possibilidade que a gente tem de presidir hoje a Comissão de Desenvolvimento Regional, nós vamos aproveitar esse espaço para que a gente possa trazer a devida profundidade para esse debate, para que não sejamos atropelados pela correria e pelo discurso superficial que o governo quer colocar com relação a essa questão e acabar votando, na verdade, sem conhecer as consequências que essa reforma trará para cada setor, segmento da economia brasileira e também para cada estado e para cada região do nosso país. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a sua participação. Já fica aqui antecipadamente convite para um novo bate-papo. Eu acho que discutir Mato Grosso o tempo todo, num programa que vai em rede estadual, tá ouvindo, porque às vezes você assume um cargo em Brasília e fica um pouco distante, né, do dia a dia do cidadão. É importante que você se apresente sempre para o debate, para essa conversa e a gente discutir temas importantes.
A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade, deputado. Nossa República volta na próxima semana. Um grande abraço a todos.